Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar hoje o texto lá de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Somente uma parte desse versículo que Jesus falou: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus dos possíveis. Não existe impossíveis para Deus. Muitas vezes para nós, sim, parece que algo é impossível, algo é difícil de suceder, mas para Deus não. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes faz que alguns impossíveis nossos possam ser possíveis através da sua graça. Me lembro de um caso que aconteceu quando era pastor em Araguari, na segunda igreja presbiteriana de Araguari. E sucedeu que uma senhora, que era membro da igreja, sofreu um acidente no Triângulo Mineiro. E nesse acidente, o cinto de segurança, ela estava sentada no banco do meio, atrás, e no momento em que aí bateu contra uma carreta, ela foi projetada e o cinto de segurança partiu o seu intestino em duas partes. Ela foi levada para o hospital. E naquele dia, quando chegou, o médico examinou e não detectou nenhum problema do caso que sucedeu. E então medicou alguns machucados, tratou naquele momento e mandou ela para casa. Algum tempo depois, essa mulher começou a sentir um mau cheiro que saía da sua boca, mau cheiro terrível. E ela então foi ao médico. E quando foi fazer um outro exame, foi então detectado que o intestino dela estava partido em duas partes. Essa mulher começou a piorar, cada vez mais, e foi levada para a UTI. Numa das visitas que eu fiz na UTI, essa mulher, triste, chorando, ela me disse: pastor, os médicos dizem que não tem como eu viver. A infecção veio e eu vou morrer. E ela triste naquele momento. Eu virei para ela e disse assim: minha irmã, você crê que Deus pode te curar? Ela disse: eu creio, pastor, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E naquele momento, nós fizemos uma oração, eu fiz e ela repetiu. E nós clamamos a Deus que Deus pudesse abençoá-la e que não tirasse a sua vida. Diante da morte, irmãos, de repente, essa mulher começou a melhorar. Quando os médicos viram que o quadro dela estava melhorando, eles resolveram operá-la. E ela ficou com o intestino até para o lado de fora para cicatrização durante um período. E ela ficou curada. Isto é algo impossível aos homens, aos médicos, mas Deus tornou aquilo possível. E ela foi totalmente restabelecida. Deus é o Deus dos possíveis. O que é impossível para você? O que parece que você não consegue e não dá conta? Coloca nas mãos de Deus. Se for a vontade soberana de Deus e você crê nisto e entregar a sua vida, entregar esse problema nas mãos de Deus, para Deus tudo é possível. E esse texto aqui, o contexto dele, se referia exatamente à salvação dos homens. E Jesus estava falando exatamente quão difícil era alguém entrar no reino dos céus. E especialmente os que tinham riqueza. E diante desse fato, e quando os discípulos ouviram isto, eles indagaram, né? E de fato era difícil acontecer o homem se salvar. E aí Jesus é que colocou essa palavra e disse: os impossíveis dos homens
são possíveis para Deus. Ou seja, a nossa salvação, que é impossível a nós, porque não tem como nós sermos salvos pelos nossos méritos ou pelas nossas obras, porque as nossas obras diante de Deus é como o trapo da imundícia. Mas, através da morte de Jesus, se tornou possível a salvação daquele que crê em Jesus. Ou seja, o mais difícil, Deus o fez. Deus nos deu a salvação, Deus nos deu o perdão. As outras coisas, sem sombra de dúvida, Deus pode fazer, se essa for a preciosa vontade de Deus. Mas creia, até o último momento. E alguém disse assim, quanto à vida, há esperança. A nossa esperança não está associada à nossa vida. A nossa esperança está associada à vida de Deus, que é eterna. Por isso a nossa esperança nunca morre, porque ela está baseada no Senhor. Creia em Deus. Confie no Senhor. Entregue o seu problema, o seu caminho, diz a palavra do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Faça isso. Deus te abençoe e fique firme no Deus do impossível. Um grande abraço. Deus te ama. Tchau.